mesmo estamos aqui em análise a greve que teria acontecido na açucareira de Chinavane. Qual é o seu ponto de vista em torno dos contornos que esta manifestação teve? Muito obrigado. Eu, diferentemente do Dr. Manique, na sua abordagem face à greve que aconteceu, eu sou solidário dos grevistas. Sou solidário, independentemente do tipo de tumultos que aconteceu no terreno. Aliás, se necessário fazer tumulto, é preciso, para salvaguardar exatamente algumas coisas que nós, como cidadãos, a gente vemos dentro dos nossos direitos violados. 3 coisas que eu quero citar. A Tungat Roulette é uma empresa sob a gestão do sul-africano. Não é empresa meramente moçambicana. Este é o primeiro ponto. Significa que os trabalhadores que estão ali a reclamar por causa do atraso de salário e a contratação da mão de obra estrangeira, o que enfureceu aquela comunidade. E eu entendo, olhando exatamente esses 2 aspectos, de indivíduos que vieram a Moçambique, chegaram a Moçambique e beberam aquele leite amargo da governação no intuito de pagar as pessoas devidamente, porque elas merecem. Estamos a falar de uma açucareira, que esta empresa tem representação aqui, é Malelane, na África do Sul, é a mesma empresa. Eu, por curiosidade, eu fui a Malelane estes dias que aconteceram a greve. Mas um dos objetivos que me levou a chegar no sítio, queria perceber se aqueles trabalhadores sul-africanos que estão exatamente naquele canavial, alguma vez teriam tido problema de atraso de salário por muito tempo, ou porque lá há contratação, digamos, de estrangeiros em detrimento dos nacionais. A outra coisa em volta disto foi saber quanto é que eles ganham. Não é? Aqueles sazonais ali, aqueles trabalhadores, e fui-me apercebendo que eles ganham muito mais que os trabalhadores de Moçambique, que estão em Moçambique. Neste caso, nós estamos a falar de 3.000 alguma coisa, não é? Que é o valor que a empresa paga, diferentemente de 3.000 rand, não é? Se a gente pega na calculadora 3.000 rand vezes 4.000, vamos já perceber que o valor que aquela gente recebe é 3 vezes mais ou 4 que recebem de facto mensalmente. Vai desempenhar a mesma função? A desempenhar a mesma função, logicamente. Logicamente. Lá também tem o canavial, a mesmíssima coisa daquilo que está a acontecer aonde? Na açucareira de Chinavane. A greve é uma coisa que está plasmado na nossa Constituição. É verdade, a greve tem que ser pacífica, mas quando a saturação dos cidadãos atinge aquele nível, então significa que ao longo desse todo o tempo aqui não houve espaço para negociação. Eu conheço muitas empresas que chegam aqui em Moçambique, não é? Querendo abrir, digamos, sucursais, mas encontram um problema da legislação, que até podiam pagar devidamente os trabalhadores, não é? Mas porque em Moçambique nós temos a nossa legislação de salários que são pagos e as pessoas muitas das vezes são de facto impedidas de poder usufruir aquilo que tem de direito. Nós estamos a falar de Chinavane. Se você chegar a Chinavane, a partir dali de Magude, você vai percebendo que há muita juventude que está ali à deriva, a beber em tonto, não é, com uma má vida. Esses jovens são esses que deverão ser admitidos ali na açucareira, mas preferem trazer os sul-africanos para virem fazer a mesmíssima coisa que aquilo que os moçambicanos poderiam fazer. Chinavane é província, faz parte da província do Maputo, numa terra que é nossa, nós os moçambicanos, no canavial ou na cana-de-açúcar que é nossa, nós os moçambicanos, embora os equipamentos sejam dos outros,
porque o Estado moçambicano não tem, de facto, a capacidade para poder responder nesta área do açúcar, cedeu o empreendimento a outros. Então, é preciso a gente olharmos as coisas neste contexto. A terceira coisa é o fato de eu ter ouvido com muita tristeza os governantes nacionais. Pelo menos um, neste fala do ministro da Agricultura, ele até em suma dava razão nesta questão da greve, olhando esta questão constitucional, e segundo, dizendo que, bom, era necessário ter havido a negociação. Devia ter havido a negociação para não se chegar ao nível, digamos, de tumultos que se tomou. Mas temos a senhora Margarida Talapa, que é ministra do Trabalho, e esta coloca a mão dura aos trabalhadores. Quer dizer, aqueles trabalhadores que participaram em tumultos, praticamente, em Moçambique não temos ninguém que nos defende. Os moçambicanos não têm ninguém que de facto os defenda. Então, nós encontramos exatamente esta coisa. Quero solidarizar com o papel da polícia. Porque a polícia, como pessoas, independentemente deles porem a farda, mas no fim do dia, são cidadãos que eles já percebem o nível, digamos, da vida que aqueles concidadãos vivem. Não é porque a polícia da República esteve lá impávido, sereno a assistir. Era o nível da manifestação que era bastante grande por causa do nível da insatisfação e a saturação de mentiras que nós estamos de facto habituados dentro desse país. Não é? Qual é a dificuldade de se aumentar um salário, uma empresa da gestão, gerido pelos sul-africanos, não é? Onde o mesmo açúcar, depois de se fazer no nosso solo, nas nossas águas, na nossa cana, depois é levado para a África do Sul. E nós, como moçambicanos, encontramos o mesmo açúcar muito caro. Então, são exatamente essas coisas que, quando nós levantamos, e eu não quero que alguém olhe para mim dizendo que o Massango está a atear fogo, mas eu estou a favor dos grefistas. E estou a favor dos tumultos quando haver, de facto, a necessidade para poder se fazer, porque só assim, olha, este país é fruto da luta armada de libertação nacional. Se aquela Frelimo que dirige o Estado desde 1975 não tivesse usado a força para escorraçar o português, o colonelismo português estaria aqui. Se esta democracia que nós temos não fosse fruto da força protagonizada pela Renamo, nós estaríamos um partido que ganhou a independência, mas que depois seguiu as pegadas do colono e não era, de facto, não contrariado. E eu quero dizer o seguinte, a questão da greve do Chinavani, eu até posso considerar que esta pode ser a segunda, em termos do coisa, depois daquele de 1929 aqui, nos caminhos de ferro. Porque nós, em Moçambique, desde que tornamos-nos independentes, em termos de greves, nós nunca, de facto, tivemos greves. Mas a Tunga Tuhulet é uma empresa que tem assistido como é que os sul-africanos, quando reivindicam os seus direitos, são, de facto, respondidos. Então, eu quero dizer o seguinte, o Estado, muitas das vezes, não tem tido a ousadia de defender os seus concidadãos. Eu dizia, quando tu chegar a Chinavani, você chegando ali na vila, você vai percebendo que muita jovem que está ali, de facto não está a fazer nada. Então, eu não quero, e depois, no meio disto, não me preocupo pela exoneração do comandante provincial, do comandante distrital, do comandante, sei lá que. Isso a mim não me interessa, porque a gente exonera o comandante e depois exonera o chefe das operações, significa que resolvemos os problemas. Apenas a polícia resolveu o problema porque tirou as pessoas que deveriam velar pela ordem e tranquilidade pública. Então quer dizer que a polícia não agiu como esperava-se que eles agissem, porque identificaram-se com a greve? Sabe qual é a leitura que eu faço? Se a polícia tivesse agido, no meu ponto de vista, devia ter matado aquela gente. Isso seria agir da polícia. Então, nós temos que resolver as coisas matando pessoas. A única força que nós temos era matar, era levar cães para a gente bater aqueles que reivindicam os seus direitos. A polícia esteve ao seu alcance. Logicamente. Então, essa história de se exonerar o quê? Eu não queria entrar nesses detalhes, porque sabe o que está acontecendo? Eu sou um indivíduo muito atento hoje naquilo que acontece pelo meu país.
E muitas das vezes, quando a gente resolve esta questão, aqui estamos a falar da greve na açucareira de Chinavane, depois, ao mesmo tempo, exonera-se o comandante provincial e viramos as antenas para o comandante provincial e deixamos os problemas. Aqueles são problemas. Exonerar o comandante provincial não é problema. Para mim, eu não vejo isso como problema, mas é problema a não resolução dos problemas dos trabalhadores, dos moçambicanos e das pessoas que de facto precisam terem o dinheiro. Esse que para mim é problema. Alberto Manhique.